Hora de julgamento. Uma filiação divina. No começo dos meus estudos sobre o assunto da Trindade, logo me dei conta de que a primeira coisa que alguém que rejeita a doutrina da Trindade é acusado é de rejeitar a divindade de Cristo. Rejeitar a divindade de Cristo é algo de importância maior. Provavelmente não há nada mais fundamental na religião cristã. Se Jesus não é divino, então ele é somente um homem. E se ele é somente um homem, ele não tem capacidade de salvar ninguém de seus pecados. E seu sacrifício na cruz, sendo um sacrifício somente humano, seria insuficiente para expiar pecados. Em João 1:1, lemos que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Cristo é a palavra, e claramente a palavra era Deus, então Cristo é divino. Aqueles que acreditam na doutrina da Trindade professam que Jesus é divino. E aqueles que rejeitam a doutrina da Trindade também professam que Jesus é divino. Por que Cristo é divino? Porque esta é a questão que divide aqueles que acreditam na Trindade daqueles que não acreditam. Os trinitários acreditam que Cristo é divino porque acreditam que Cristo nunca teve começo. Deus, o Filho Eterno, encarnou-se em Jesus Cristo. Isso não quer dizer que ele era eternamente subordinado, mas apenas dizendo com aquele título de filho, ele é eterno, ele sempre foi. Eles dizem, se Cristo teve começo, isto o tornaria um ser criado e, portanto, não divino. Essa polêmica que disse que Cristo tem um começo, que ele foi criado pelo próprio Pai, e não concordamos com isso, nem encontramos escrituras que concordem com isso. De alguma forma, Jesus não era, e então ele era. Bem, se ele tem um princípio, ele não pode ser Deus, porque só Deus é eterno. Aqui está o mesmo sentimento na publicação Mundo Adventista. Eles escreveram, Jesus é divino, ele existe desde a eternidade, ele nunca teve um começo. E a premissa do argumento dos trinitários, que aqueles que rejeitam a Trindade estão negando a divindade de Cristo, é baseada na compreensão de que qualquer ser que tenha um começo é um ser criado e, portanto, não divino. Então, o que acontece com aqueles, como eu, que rejeitam a doutrina da Trindade? Acreditamos nós que Jesus é divino? Claro que sim, mas como? Acreditamos que Jesus é divino e tem esta natureza divina através do fato de que ele foi literalmente nascido do Pai, gerado de sua própria substância. O Senhor Jesus Cristo, o Filho divino de Deus, existiu desde a eternidade, uma pessoa distinta do Pai, apesar de ser um com Ele. Ele era a glória incomparável do céu. Ele era o comandante das inteligências celestes, e a homenagem de adoração dos anjos era recebida por Ele por direito, e nisso não estava roubando de Deus. Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, Ele declara, e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismos, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Nesta declaração, a irmã White afirma que Jesus Cristo é o Filho divino de Deus. Desde quando? Desde a eternidade, que aqui é definida como sendo antes da terra ser criada, como significado pelas palavras antes de suas obras. O termo desde o princípio, igualmente, simplesmente quer dizer no começo de tudo, ou antes mesmo da terra existir. Ao falar da criação da terra, Jesus declara, quando não havia abismos, fui gerada, e quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Outra vez ele diz, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerado. Tudo isso quer dizer que Jesus foi gerado antes da terra ser criada.
Ellen White diz mais: Cristo, o Verbo, o único Filho gerado por Deus, era um com o Pai eterno. Um em natureza, em caráter, em propósito, o único ser que podia entrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. E se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. E cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A mensageira inspirada disse que Cristo era um com o Pai eterno, e aí ela afirma que ele era um com Deus. Cristo era um com Deus em natureza. Por que Cristo tem essa natureza divina? Cristo é divino porque seu Pai era divino, e ele saiu da própria substância de seu Pai e, portanto, tem a mesma natureza que seu divino Pai, de quem ele saiu. Sabemos que ele saiu do Pai porque Jesus nos disse em João 8,42, quando ele disse: Eu saí do Pai e dele vim. Agora, há alguns que dizem que Provérbios capítulo 8 está falando sobre sabedoria e que esta passagem sobre a sabedoria tem sido gerada não se refere a Cristo. Quando não havia profundezas, foi trazido. Eles estão dizendo: veja, ele era desde a eternidade, mas diz que ele foi gerado. Eles dizem que isso é sobre Jesus. Este é apenas um solilóquio, é apenas uma canção de Salomão que trata da sabedoria e da importância da sabedoria. Não está falando sobre Jesus, ele disse. Isso é verdade? Vamos deixar a irmã White comentar essa passagem. Através de Salomão, Cristo declarou: O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, antes de suas obras da antiguidade. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, como um que foi criado por ele, era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Falando de sua pré-existência, Cristo carrega a mente ao passado através de eras sem data. De acordo com a irmã White, está falando de Jesus. Ela o diz bem claramente, a passagem está falando de sua pré-existência. Então, está falando de Jesus. Além disso, já que ela escreve através de Salomão, Cristo declarou: isto significa que é Jesus falando. E desde que é Jesus falando, e desde que ele fala sobre sua própria pré-existência, não podemos negar que esta passagem é Jesus falando sobre si mesmo antes de existir o mundo. E se houvesse ainda alguma dúvida de que este nascimento da sabedoria em Provérbios 8 se refere a Cristo, Ellen White dá uma segunda testemunha. Ela escreve: suas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E o Filho de Deus declara sobre si mesmo: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, antes de suas obras da antiguidade. Desde a eternidade fui ungida. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, como um que foi criado por ele. Era cada dia as suas delícias. Alegro-me perante ele em todo o tempo. Tão claramente quanto possível, ela cita Provérbios 8, dizendo: o Filho de Deus declara a respeito de si mesmo. Então, quando os ministros dizem não está falando sobre Jesus, devemos rejeitar os ensinamentos destes ministros, a menos que queiramos tornar nulos os escritos inspirados. A sabedoria em Provérbios capítulo 8 é Jesus falando sobre si mesmo. Sobre si mesmo. A Bíblia confirma isso? Claro que sim. Em 1 Coríntios 1, 24, a Bíblia chama Cristo o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E no verso 30 lemos sobre Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. 1 Coríntios 1, 24 e 30. Então, a Bíblia e Ellen White estão de acordo que a sabedoria é ainda outro nome para Cristo. E falando de si mesmo como sabedoria, ele fala através de Salomão na passagem de sua própria pré-existência, quando ele disse sobre si mesmo: quando ainda não havia abismos, fui gerada.
O verso mais central da fé cristã é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Comentando o verso, a irmã White escreve: o amor de Deus pelo mundo não foi manifesto porque ele enviou seu Filho, mas porque ele amou o mundo. Ele mandou seu Filho ao mundo para que a divindade vestida de humanidade pudesse tocar a humanidade, enquanto a divindade alcança o infinito. Apesar de que o pecado tinha produzido um abismo entre o homem e Deus, a benevolência divina providenciou um plano para construir uma ponte sobre este abismo. E qual material usou ele? Uma parte de si mesmo. Nessa declaração, ela fala do amor de Deus sendo revelado ao mandar Cristo, seu Filho, e ao referir-se a seu Filho, ela fala de uma ponte estabelecida no abismo entre homem e Deus. E ao perguntar que material usou ele, ela responde, referindo-se a Jesus como uma parte de si mesmo. Cristo, o Filho unigênito, era o material com o qual o Deus eterno gerou de seu próprio peito seu Filho único. João escreve sobre Filho único gerado, que está no seio do Pai. E a irmã White escreveu: o Pai eterno, o imutável, deu seu Filho unigênito, rasgado de seu peito, ele que foi feito na imagem expressa de sua pessoa, e o mandou à terra para revelar quão grande o amor com que ele amou a humanidade. E outra vez, foi porque Cristo foi gerado do Pai, que ele tem a mesma natureza que o Pai. Então, o Trinitário acredita que a divindade de Jesus é estabelecida porque Jesus não tem começo, enquanto que o não trinitário acredita que a divindade de Jesus é estabelecida porque ele literalmente nasceu da matéria do próprio Pai. O problema com a premissa base da visão trinitária é que se Jesus não teve princípio, então ele não pode ser um filho. E se Jesus não é, em realidade, um filho, então Deus não pode, em realidade, ser seu Pai. E por que de Cristo é dito ser o Filho único de Deus? Se Cristo não é filho de ninguém, então tampouco é Deus Pai de ninguém. Além disso, o que isto faz a 1 João 4,9? Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Se Jesus não foi em realidade gerado, e ele não é em realidade um filho, isto obscurece a manifestação do amor de Deus a nós. O não trinitário evita todas estas dificuldades. Ele pode realmente crer que Jesus Cristo teve início, que ele literalmente nasceu do Pai e, portanto, pode ser inteiramente divino. E em vez de obscurecer esta revelação do amor de Deus, o amplifica, ao mesmo tempo que permite que o leitor creia nas palavras de Deus tais como ele as disse, para que, quando ele diz ele tem um filho unigênito, o homem ou mulher de pouca escolaridade possa pôr essa confiança na Bíblia e ter fé que Deus quer dizer exatamente o que ele disse. Não há ensinamento secreto ou místico nessas palavras. Elas são curtas, simples e verdadeiras. Defensores da doutrina da Trindade dizem que os não trinitários rejeitam a divindade de Cristo com a justificativa de que os não trinitários acreditam que Cristo teve um princípio. Se ele teve um princípio, ele não pode ser Deus, porque somente Deus é eterno. Ele não deve sua existência ao Pai, ele é eterno. Ele sempre existiu, e então isso é descritivo para mim da divindade. É por isso que por 1300 anos, desde o tempo de Arius, no século IV, os trinitários têm acusado aqueles que acreditam que Jesus literalmente foi gerado, de acreditar que Jesus foi criado. O trinitário acredita que um filho literalmente gerado seria um ser criado, e esta é a premissa do argumento deles de que os não trinitários rejeitam a divindade de Cristo. Porque se em algum momento Jesus foi gerado no passado, ou seja, ele veio ou foi criado por Deus o Pai, então, por definição, ele foi criado.
Você não pode contornar a ideia de que Jesus não era e então era. Por algum ato do Pai, então ele foi criado. Porque Deus não pode ter um começo, certo? Mas se você é gerado, você tem um começo. Pequeno problema aqui, certo? Então, quero perguntar à profeta do Senhor Ellen White, que os adventistas do sétimo dia acreditam ser uma mensageira inspirada e que pensa neste comentário inspirado. A irmã White diz: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, não um filho através de criação, como eram os anjos, nem um filho através de adoção, como o pecador perdoado, mas um filho gerado à imagem expressa da pessoa do Pai. Não de uma forma incerta, a irmã White afirma sobre Cristo, Filho unigênito de Deus, que ele não é um filho por criação. O que isto quer dizer? Seja como for que você entenda o que significa a palavra unigênito, não significa que ele foi criado. Enfatizo uma vez mais, o Filho unigênito não é filho por ter sido criado. Jesus, o Filho unigênito, não é um ser criado. Por quê? Porque não é um ser criado. Ele não é um ser criado porque ele foi gerado. Algo completamente diferente da criação. E isto é o que a irmã White diz. Ele não é filho através da criação, mas um filho gerado à imagem expressa da pessoa do Pai. Você não pode mudar as palavras e dizer que gerado é diferente de ser criado. Se ele é gerado pelo Pai, se ele passa de não ser a ser por um ato do Pai, ele é criado. Isto, irmãos e irmãs, é exatamente o que você leu. Jesus foi gerado da própria matéria do Pai, muito tempo antes da terra ser criada, e era a imagem expressa da pessoa do Pai. Isto não é um mistério teológico estranho, impossível de compreender, pois o vemos ocorrer entre a humanidade dia a dia. Crianças são geradas à imagem de seus pais e feitos da própria matéria dos pais. Com certeza, a humanidade é uma raça criada, mas desde Adão e Eva, todos os outros seres humanos que vieram a existir foram gerados à imagem de seus pais. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete, Gênesis 5:3. Desde o começo, sempre ha sido assim. O Trinitário, sendo forçado a rejeitar a noção de que Cristo foi gerado ou nascido do Pai, é forçado a aplicar um significado diferente à palavra gerado, de que a palavra em si expressa. Portanto, porque Cristo não pode ter princípio, eles dizem que a palavra significa único. A palavra gerado é usada novamente. É único, significa único. O Instituto Bíblico de Pesquisa é a instituição encarregada de sustentar e defender as doutrinas adventistas do sétimo dia. Eles escreveram: monogenes, a palavra grega para gerado, poderia referir-se ao fato de que Cristo é o único como Deus e como meio de revelação usado por Deus. Se aceitamos a leitura Filho único, o fato de que ele é único como revelador do Pai seria enfatizado. Monogenes também significa Jesus como o único meio de salvação. Em Mundo Adventista também foi escrito: unigênito descreve o papel único de Jesus como o Filho divino de Deus nascido neste mundo. Ninguém mais no universo é como ele. Então, em vez da palavra gerado significar nascido ou engendrado, como a palavra em si é definida, eles aplicam uma definição nova, dizendo que significa único, para poder mudar a doutrina. A irmã White alertou sobre tal abordagem dizendo: as verdades mais claramente reveladas na Bíblia têm sido envolvidas em dúvida e escuridão por homens ilustrados, que, com pretensão de grande sabedoria, ensinam que as Escrituras têm um significado espiritual místico, secreto, não aparente na linguagem empregada. Estes homens são falsos mestres. Como é que ele poderia ser Deus em qualquer tipo de sentido eterno, como qual compreendemos a divindade, e não ter existido em algum ponto no passado remoto e aí, de alguma forma, ter nascido, ser trazido à luz, atualizado? Chame o que você quiser chamar. Não existia
E aí veio a existir. Bem, o que tem me ajudado é me distanciar da casca da árvore e tirar a conclusão. Eu tenho estado falando para mim mesmo por uns 10 anos, já que quando em dúvida em relação ao estudo da Bíblia, quando em dúvida, se distanciar do ponto em foco e ver o panorama completo. Agora, pense com cuidado sobre o que Ty Gibson está dizendo. Ele está dizendo que quando a Bíblia chama Jesus de Filho de Deus, estamos olhando para a casca da árvore. E quando em dúvida, distancie-se para olhar o quadro todo. O que ele está dizendo aqui é que não se pode interpretar estas palavras com seu sentido literal. Ele está pondo em dúvida a filiação de Cristo e sugerindo que não se pode interpretar este verso como a declaração de que Jesus é o Filho de Deus, como o verso diz, e porque estas palavras são cobertas de dúvida. Ao invés, ele diz que devemos nos distanciar da casca da árvore e olhar o panorama completo para poder chegar à conclusão de que Deus não quis dizer de verdade o que ele disse. Exatamente como a serpente, ele está criando dúvida quanto às palavras mais claras nas Escrituras. Esta tem sido sempre a estratégia de Satanás. No batismo de Jesus, Deus falou dos céus dizendo: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." Mas quando estava no deserto da tentação, depois de seu batismo, Satanás lisonjeou-se que poderia levar Cristo a duvidar das palavras proferidas dos céus em seu batismo. E se o pudesse levar a questionar sua filiação e duvidar a verdade das palavras proferidas por seu pai, ele teria uma grande vitória. É por causa de que surgiriam homens assim no fim dos tempos, pondo em dúvida a filiação de Cristo e a verdade das declarações mais claras da palavra de Deus, que Ellen White nos acautelou. As verdades mais claramente reveladas na Bíblia têm sido envolvidas em dúvida e escuridão por homens estudados. E quando eles ensinam que as Escrituras têm uma significação ou um significado espiritual secreto, não aparente na linguagem empregada, podemos saber com certeza, estes homens são falsos mestres. É Lúcifer, o inimigo das almas, quem tem problemas com o fato de que Cristo é literalmente Filho de Deus. Bem, Lúcifer, ele estava se esforçando, ele tinha glória nas cortes celestes, mas ele estava se esforçando para tomar o lugar de Cristo ao lado de Deus. A seguir, ele queria ser Deus, mas isto ele não podia alcançar. Cristo era o Filho unigênito de Deus, e Lúcifer, aquele glorioso anjo, começou uma guerra sobre o assunto até que teve que ser expulso abaixo à terra. Lúcifer não podia obter a posição do Filho de Deus, porque Cristo era o Filho unigênito de Deus. Cristo foi nascido do material da própria substância do Pai. Portanto, Lúcifer não podia obter a posição de Filho de Deus, porque Lúcifer não era nascido de Deus. Ele era um ser criado. E por isso é que, daquele dia a este, Lúcifer, ao guerrear contra o Pai e o Filho, tem se esforçado por muitos milênios para conseguir que o povo de Deus adote a crença de que Cristo não foi literalmente nascido de Deus. Este assunto da filiação de Cristo foi uma controvérsia tamanha no céu que o Pai chamou perante si todo o exército celeste, para que na presença deles ele pudesse fazer uma declaração pública para esclarecer a confusão sobre o assunto. O Rei do Universo convocou a apresentar-se diante de si todas as hostes celestes, para que na presença deles pudesse ele estabelecer a verdadeira posição de seu filho e mostrar a relação que ele tinha com todos os seres criados. O Filho de Deus compartilhava o trono do Pai e a glória do Eterno. Autoexistente ser rodeava a ambos. Ao redor do trono se congregaram as hostes celestes, uma multidão vasta, incontável, 10.000 vezes 10.000 e milhares de milhares, os anjos mais exaltados, como ministros e súditos, regozijando-se na luz que caía sobre eles da presença da divindade. Perante os habitantes celestes congregados, o rei declarou que ninguém, somente Cristo,
O Filho unigênito de Deus poderia participar completamente de seus planos, e que a ele fora encarregado executar os conselhos poderosos de sua vontade. O Filho de Deus tinha operado a vontade do Pai na criação de todas as hostes celestes, e a ele, assim como a Deus, sua homenagem e fidelidade era devida. Cristo devia ainda exercer poder divino na criação da terra e seus habitantes. Neste conselho celestial convocado pelo comando do Pai, para o propósito de estabelecer a posição verdadeira de seu Filho, foi declarado na audiência de todos, muito antes de ser a terra criada, que Cristo era o Filho unigênito de Deus. Da forma mais maravilhosa, o Pai afirmou perante todos os céus que Cristo era seu unigênito, seu Filho. Mesmo apesar deste relato inspirado deste importante esforço de Deus para apresentar a verdade a respeito da filiação do Pai de Cristo, alguns ainda ensinam coisas como esta. Mas Deus não nos deu nenhuma luz clara sobre a filiação de Jesus na eternidade passada. Mas o que eu acho fascinante é que na criação do homem, Deus daria às inteligências celestes uma ilustração maravilhosa desta grande verdade. Imagine-se a si mesmo como um anjo neste conselho celeste. E lembre-se que Jesus criou todas as hostes celestes, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Agora pense nisto. Se Jesus criou todas as hostes celestes e todos os outros seres, com exceção de Deus, então, quem entre eles teria visto o Filho sendo nascido do Pai? A resposta é que nenhum deles viu. Nenhum dos anjos, nem querubins, nem serafins, nem nenhuma das inteligências dos céus teria podido testemunhar o Filho vindo à luz nascido do Pai, exceto o Pai. Isto significa, então, que todo o universo celeste teve que aceitar que Cristo foi gerado do Pai pela fé, já que eles não o viram acontecer. E já que não o viram acontecer, Lúcifer e seus anjos foram capazes de obscurecer esta grande verdade. E o fizeram. Anjos foram expulsos dos céus porque não trabalharam em harmonia com Deus. Eles caíram de seu alto posto porque queriam ser exaltados. Eles vieram a exaltar a si mesmos e esqueceram que a beleza da pessoa e do caráter vem do Senhor Jesus. Este fato os anjos obscureciam, que Cristo era o Filho unigênito de Deus, e eles vieram a considerar que não consultariam a Cristo. E ainda hoje, Lúcifer e seus anjos estão obscurecendo esta doutrina crucial e central da cristandade, que Deus realmente mandou seu Filho unigênito, nascido de seu próprio seio, o mandou à terra para revelar o amor que ele tinha pela humanidade. O Instituto de Pesquisa Bíblica disse: no caso da divindade, entretanto, o Filho saiu do Pai, não como uma emanação divina ou através de parto natural, mas para levar a cabo um trabalho de criação e redenção. A imagem pai e filho não pode ser aplicada literalmente ao relacionamento divino pai-filho dentro da divindade. O filho não é o filho do pai natural, literal. Uma criança natural tem um começo, enquanto que dentro da divindade o filho é eterno. O termo filho é usado metaforicamente quando aplicado à divindade. Mesmo nesta afirmação, o autor declara: uma criança natural tem um começo, o que significa que o termo filho é usado metaforicamente quando aplicado à divindade, porque, como ele diz, dentro da divindade o filho é eterno, significando sem começo e sem fim. E porque, no ensinamento oficial da Igreja, um ser com começo é um ser criado, eles negam a filiação pré-existente de Cristo, preferindo, ao invés, pensar na filiação de Cristo como uma filiação única, metafórica. Portanto, como você pode ver, o demônio está usando o Instituto de Pesquisa Bíblica Adventista do Sétimo Dia para obscurecer mais da vista a filiação de Cristo e, como consequência,
a divindade de Cristo. Mas isto não é nada novo. Lembre-se que esta controvérsia sobre a filiação de Cristo começou nas cortes celestiais. E isto nos leva de volta ao esforço do Pai de estabelecer a posição verdadeira de seu Filho neste conselho celeste. Mas Deus fez mais do que isto. Ele deu a eles um exemplo com a criação do homem. Imagine as hostes dos céus assistindo, enquanto o homem era formado do pó da terra, e Deus soprou em suas narinas o sopro da vida. Agora imagine toda a hoste celeste assistindo, como se pela primeira vez, todos eles juntos, testemunhando um ser vivente sendo trazido à vida a partir de outro ser vivente, quando Eva foi gerada do seio de Adão. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Ela, que é Eva, foi tirada do homem, significando, ela foi trazida à existência do seio de Adão. E qual material usou Deus? Ele usou parte de Adão, sua própria costela, da qual trouxe Eva à existência, do peito dele. Enquanto o universo celeste assistia a essa ocorrência, nem posso imaginar o impacto que esta demonstração deve ter tido na mente deles, ao testemunhar pela primeira vez a demonstração daquela grande verdade, que Cristo, o Filho de Deus, foi gerado do seio do Pai, de uma parte de si mesmo e conforme a imagem do próprio Pai. E este princípio extraordinário de seres gerados na imagem e semelhança de seus pais, usando matéria da própria substância que compõe seus pais, tem sido a lei da reprodução por 6.000 anos, desde que Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Este princípio de reprodução é até mesmo a lei no reino das plantas. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Até mesmo as plantas se reproduzem usando sua própria matéria, trazendo à luz plantas novas de sua própria espécie. Esta é a lei da natureza, portanto, entendamos que nossa fisiologia, o próprio modo como seres humanos foram projetados, e o modo que todo o reino vegetal foi projetado, e o modo como todo ser vivente neste planeta foi projetado, foi de tal forma que vindicasse a verdade da filiação de Cristo no grande conflito nos céus. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! É assombroso compreender, apesar de toda a evidência, que alguns se aferram a recusar crer que Jesus realmente é o Filho unigênito de Deus. Tudo porque pensam eles que se Jesus teve um princípio, ele não poderia em realidade ser divino. Quão importante é então que nós entendamos corretamente que há uma diferença entre o significado da palavra gerado e criado. Que criança na praia termina de construir um castelo de areia e diz a seus pais: olha o que eu gerei? Ou que mãe, depois de dar à luz, diz: olha o que eu criei? Uma compreensão correta destas definições é imprescindível. Mas aqui tenho a questão maior que quero discutir neste vídeo. Por que Jesus é divino? Considere esta afirmação da pena da irmã White. À pergunta do Salvador: tu crês? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Então, a irmã White desenvolve esta confissão dizendo: ela confessou sua fé em sua divindade e sua confiança em que ele podia executar qualquer coisa que desejasse executar. Então, o que foi a confissão de Marta? Ela confessou que Cristo era o Filho de Deus. E Ellen White diz que esta confissão era uma confissão de sua divindade. Então, a divindade de Jesus é estabelecida por sua filiação. E tem mais. Note que depois que Marta disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus,
ela adicionou que deveria vir ao mundo. Marta não estava meramente confessando sua fé em que Jesus era o Filho de Deus, mas que ele era o Filho de Deus antes de que viesse ao mundo. Então Marta estava confessando sua crença na filiação pré-existente de Cristo, ou seja, que ela cria que Jesus era o Filho de Deus antes de vir ao mundo, e por isso é que Ellen White diz que Marta tinha confessado sua fé em sua divindade. A razão que isto é importante é porque a doutrina da Trindade não permite que se acredite que Jesus literalmente era o Filho de Deus nos céus. A teologia da Trindade ensina que Jesus não era Filho de Deus até nascer de Maria. No artigo Jesus é Deus, a revista Ministério, uma publicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, foi escrito: o título Filho se refere à sua entrada no tempo e não nega de forma alguma suas origens eternas. Há referências no Velho Testamento à filiação, mas estas são sempre em antecipação à encarnação. É por isso que o livro de Hebreus especifica, Shelley: hoje eu gerei você, no ponto de encarnação. E quando se refere ao gerado do Pai, está falando sobre ele em sua encarnação. É falar sobre ele em sua encarnação. Então siga-me neste raciocínio, porque se a confissão de Marta na filiação divina de Cristo, Filho do Pai antes da criação do mundo, é sinônimo da confissão da divindade de Cristo, isto significaria que negar a filiação divina de Cristo antes da encarnação seria sinônimo de negar a divindade de Cristo. Vou repetir. Se confessar a crença em que Jesus Cristo era realmente o Filho literal de Deus, mesmo antes de se tornar humano, é sinônimo com a crença da divindade de Jesus, isto significa que rejeitar a filiação divina de Cristo, literalmente gerado do Pai, é uma rejeição de sua divindade. Então, quando Jesus vem ao mundo, Shelley, esse é o ponto de referência para a filiação de Cristo. Quando trinitários acreditam que Jesus se tornou um filho na encarnação em seu nascimento humano, eles negam que sua filiação é de Deus e, portanto, são culpados de rejeitar sua divindade que ele recebeu em virtude de seu nascimento do Pai. Ellen White escreveu: um professor de escola lá se opôs à verdade e declarou ao povo que os adventistas do sétimo dia não acreditavam na divindade de Cristo. Este homem pode não ter conhecido nossa fé a esse ponto, mas ele não foi deixado em ignorância. Ele foi informado que não há na terra um povo que esteja apegado mais firmemente à verdade da pré-existência de Cristo do que os adventistas do sétimo dia. Ao responder à acusação de que os adventistas do sétimo dia não acreditam na divindade de Cristo, a irmã White afirmou: a crença deles na pré-existência de Cristo, dessa forma mostrando que a divindade de Cristo se enraiza em sua pré-existência diante da criação do mundo. Como não trinitários, os adventistas do sétimo dia são acusados de rejeitar a divindade de Cristo, ao qual James White respondeu dizendo: não negamos a divindade de Cristo. Nos regozijamos em dar crédito completo àquelas vigorosas expressões das Escrituras que exaltam o Filho de Deus. Nesta passagem vemos James White afirmando também sua crença na divindade de Cristo ao afirmar sua filiação. Quanto há caído a corporação da igreja hoje ao adotar a visão que os adventistas pioneiros se esforçaram tão diligentemente para negar e agora tomam a posição que nega a divindade de Cristo ao negar sua filiação pré-existente. Entretanto, o trinitário pode ser que diga: eu creio na pré-existência de Jesus. E isso talvez seja correto, mas eles ainda assim negam que sua filiação vem de sua pré-existência, o que é uma forma ainda mais enganadora do mesmo erro. Mas enquanto a palavra de Deus fala da humanidade de Cristo, quando sobre esta terra, também fala decididamente a respeito de sua pré-existência. A palavra existiu como ser divino, e em realidade como Filho de Deus, em união e unidade com seu Pai. E lembre-se de que essa afirmação
declarando ser Jesus o Filho eterno de Deus, se refere à sua filiação durante sua pré-existência. Antes de sua encarnação, Cristo era o Filho divino de Deus, mesmo em sua pré-existência, uma filiação pré-existente. Isto é o que os trinitários negam enfaticamente. Então, quando Jesus vem ao mundo, Shelley, esse é o ponto de referência para a filiação de Cristo. Aqui está outro exemplo que conecta a filiação de Cristo com sua divindade. No fechamento dos eventos do dia da crucifixão, nasceu uma nova testemunha. Quando o brado de morte do Salvador tinha sido ouvido, outra voz foi ouvida dizendo: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Aqui temos um exemplo mais do fato de que reconhecer a filiação de Cristo é reconhecer sua divindade. Consequentemente, quando a Igreja Adventista do Sétimo Dia afirma o Filho não é o Filho do Pai natural, literal, e que o termo Filho é usado metaforicamente quando aplicado à divindade, isto está posto para negar a divindade de Cristo. Ao pensar em ensinar que Cristo é Filho somente em metáfora, isto permite à Igreja Adventista do Sétimo Dia chamar Jesus de Filho, enquanto que, ao mesmo tempo, negam que sua filiação é do Pai e, portanto, negam sua divindade. Aqui temos ainda outro exemplo que conecta a divindade de Jesus à sua filiação. No Desejado das Nações, página 536, lemos sobre Jesus. Ele clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. Sua voz clara e penetrante entra nos ouvidos do morto. Quando ele fala, divindade cintila através de sua humanidade. Em sua face, que está iluminada pela glória de Deus, o povo vê a certeza de seu poder. Cada olho está fixo na entrada da caverna, cada ouvido atento ao mais leve som. Com intenso e penoso interesse, todos esperam pela prova da divindade de Cristo, evidência com a qual se comprova sua reivindicação de ser ele o Filho de Deus, ou da extinção da esperança perpetuamente. A ressurreição de Lázaro é para ser a prova da divindade de Cristo. Então, se realmente Lázaro ressuscitasse dos mortos, seria evidente a prova de sua reivindicação de ser ele o Filho de Deus. Outra vez, portanto, a irmã White nos mostra que a crença na filiação de Cristo é sinônimo da crença em sua divindade, já que reconhecer um é reconhecer o outro. É biblicamente impossível, por consequência, negar a filiação de Cristo, como clamar que sua filiação é somente uma metáfora e ainda sustentar a visão de que Cristo é divino. Já que é por virtude de sua filiação pré-existente do Pai que Jesus é divino, consequentemente, a visão trinitária que nega esta filiação, em realidade, nega sua divindade, enquanto mantém sua profissão de crer na mesma. Também, no Desejado de Todas as Nações sobre Cristo, o mar conhecia sua voz e tinha obedecido seu comando. As doenças e a morte tinham reconhecido sua autoridade e tinham entregue a ele sua presa. O sol o tinha conhecido, e à vista de sua angústia na morte, tinha escondido sua face da luz. As rochas o tinham conhecido, e com seu brado tremeram, despedaçando-se em fragmentos. A natureza inanimada havia conhecido Cristo e tinham testemunhado de sua divindade. Mas os sacerdotes e governantes de Israel não conheciam o Filho de Deus. Outra vez, a divindade de Cristo e a filiação de Cristo estão ligadas. Os elementos da natureza inanimada testemunharam de sua divindade. E por contraste, mostrando o que significava rejeitar testemunhar de sua divindade, lemos que os sacerdotes e governantes de Israel não conheciam o Filho de Deus. E não há nada de novo debaixo do sol. Mesmo hoje, em 2022, os sacerdotes e governantes de Israel espiritual, mesmo hoje, em 2022, os sacerdotes e governantes da Israel espiritual moderna não conhecem o Filho de Deus. Eles professam ser os administradores dos oráculos de Deus e guardar seus mandamentos, mas eles não o conhecem.
Eles dizem que sua filiação é apenas uma metáfora e, portanto, negam a divindade do Filho unigênito de Deus. Todos compreenderão que hão se desviado da verdade ao receber as mentiras mal interpretadas e cativantes de Satanás, ao invés de toda palavra que procede da boca de Deus. Eles lerão o anúncio: Tu, ó homem, escolheste marchar debaixo do estandarte do grande rebelde Satanás, e ao fazê-lo, tu te has destruído. Não importa qual tenha sido o legado dos teus talentos, não importa qual tenha sido a suposta sabedoria, o que rejeitar a verdade já não tem capacidade de tornar a Deus. A porta está fechada, assim como estava a porta da arca nos dias de Noé. Os grandes homens da terra vão então entender que entregaram coração e mente a filosofias enganadoras que agradam o coração carnal. Esperança e graça e todo tipo de persuasão têm sido oferecidos por aquele que os amou e deu sua vida por eles, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eles recusaram o amor de Deus. Suas opiniões orgulhosas, seus raciocínios humanos foram enaltecidos. Declararam a si mesmos autossuficientes para entender mistérios divinos e pensaram ser seus próprios poderes de discriminação fortes suficientes para discernir a verdade por si mesmos. Eles caíram como presa fácil à sutileza do inimigo, pois ele lhes apresentou erros ilusórios na filosofia humana, que tem paixão pelas mentes humanas. Eles se voltaram da fonte de toda a sabedoria e adoraram ao intelecto. A mensagem e os mensageiros de Deus foram criticados e descartados como inferiores às suas ideias humanas superiores. Os convites de misericórdia foram tornados zombaria, e eles negaram a divindade de Jesus Cristo e ridicularizaram a ideia de sua pré-existência antes de ele ter assumido a natureza humana. Mas os farrapos rasgados do raciocínio humano serão achados como cordões feitos de areia no grande dia de Deus. O movimento adventista do sétimo dia tem um destino de glórias pela frente. Irmãos e irmãs, isto é exatamente o que está acontecendo hoje. Os grandes teólogos e pastores e líderes e os governantes da Israel espiritual moderna estão negando a pré-existente filiação de Cristo antes que ele assumisse a natureza humana e estão, consequentemente, negando a divindade de Cristo, o mesmo crime do qual eles acusam aqueles que rejeitam hoje a doutrina da Trindade. Volte aos pioneiros e olhe, não tanto para o que eles disseram em palavras, mas para o que entenderam em seu conceito. Eles não eram contra o fato de que havia Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Uma união eterna, portanto, nunca houve um tempo em que essa união não existisse. E é isso que acontece quando você fica um pouco obcecado com essa coisa de pai e filho. Este é o exemplo que nos ensina que seguir as tradições e ensinos do homem ou de qualquer denominação, em quase todos os casos, é um erro fatal que pode nos custar nossa salvação eterna. O Salvador nunca negou sua missão ou sua relação com o Pai. Ele podia permanecer em silêncio quando insultavam pessoalmente, mas ele sempre falou clara e decisivamente quando seu trabalho ou sua filiação de Deus era questionada. No dia do acerto de contas, não tenho dúvida que as palavras faladas pelos lábios do Pai vão ecoar em suas mentes como trovão: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então aqueles que tiveram rejeitado estas palavras serão chamados para prestar contas da razão de sua rejeição. Mas, a esse ponto, será tarde demais para se arrepender, tarde demais para estudar e buscar de Deus a verdade com oração e jejum. Pergunta: nossa igreja cometeu um erro ao deixar a posição de Ellen White e dos pioneiros em relação a Deus, de adotar a posição católica da Trindade? Absolutamente não. Não é uma questão de motivo,
Esta é uma questão de verdade, e eu me dou conta que, sendo genuínos, muitos deles talvez ainda cheguem a compreender esta verdade, que é o fundamento da fé cristã. E esta é a razão porque eu apresento a vocês esta informação agora, porque ainda não é tarde demais. E eu não me atrevo a me calar, mas devo, como meu Salvador, falar clara e decididamente quando sua filiação e, consequentemente, sua divindade é questionada.